Bom, galera, então vamos falar um pouquinho da teoria aí do gerenciamento de risco. Na minha opinião, o gerenciamento de risco é o pilar mais importante do trade, né? Se a gente considerar aí gerenciamento de risco, né? Se a gente considerar aí a técnica ou a estratégia operacional e a psicologia, né? São esses três fatores, né, que constituem a formação do trader, né? E o gerenciamento de risco, para mim, na minha opinião, é o pilar mais importante. Tanto que fiz até uma brincadeira aqui, coloquei um DNA aqui ao lado, né? Mostrando que. Tentando fazer uma comparação, né? Dizendo que o gerenciamento de risco é a base, é a base do trade, né? Do day trader. E a partir do gerenciamento de risco se constrói os outros pilares. Bom, tudo que eu for falar aqui, né, na verdade, tudo que eu falar aqui reflete as minhas opiniões que vêm das minhas experiências no mercado, né? Então não existe verdade no trade, né? Algo que pode funcionar para mim pode ser que não funcione aí para o coin, não funcione para outro trader, mas enfim, coisas que funcionam para ele não funcionam para mim. Não existe verdade no trade, não existe uma técnica infalível, não existe um setup mágico, né? Então cada um opera de uma maneira, cada um enxerga o mercado de uma maneira, né? E é por isso que existe o mercado. Por isso que tem gente que no mesmo ponto acha que é para comprar, outro acha que é para vender, né? Então é mais ou menos por aí. Então eu queria começar a minha apresentação justamente falando isso, né? Tudo que eu vou expor aí para vocês é uma opinião pessoal minha, tá? Não é uma regra e não é uma verdade. É algo que, se vocês acham que faz sentido para vocês, espero que ajudem de alguma maneira. E se acha que não faz sentido, descarte, né? Eu apenas estou relatando um pouquinho da minha experiência e do que eu acho sobre o assunto, do que eu acho sobre gerenciamento de risco. Bom, então vamos lá. Vou falar um pouquinho aí das premissas básicas, né? O que seriam as premissas básicas aí de gerenciamento? A primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: dinheiro do mercado, o dinheiro a ser apostado, para ser investido no mercado, não é o mesmo dinheiro que vocês vão precisar para usar para comprar comida para os seus filhos, ou uniforme, material escolar, ou algo de necessidade básica. O dinheiro do mercado é um dinheiro que teoricamente você pode perder, que não vai fazer falta. É assim que deve ser pensado. Você não pode misturar um dinheiro de necessidades básicas com o dinheiro que você vai colocar para operar, porque isso não dá certo. Por que não dá certo? O mercado, na verdade, a gente já tem muita pressão para fazer dinheiro, né? Então envolve muito emocional, né? E se a gente começar a usar um dinheiro que não pode perder, esse emocional se agrava ainda mais. Então fica ainda mais difícil ganhar. Então é, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: reserve uma quantia X para vocês aprenderem, para vocês que caso vocês percam, não vai fazer muita diferença na vida de vocês. Tá? Então vocês separam uma quantia de dinheiro X, né? E isso você vai falar, pô, eu tenho tantos reais, tantos mil reais para perder no ano. Né? E aí, caso você perca esse dinheiro no ano, você não vai lá contabilizar como, por exemplo, contabilizar como perda do mercado ou despesa. Na verdade, mentalmente a gente tem que contabilizar isso aí como investimento. Isso é investimento em educação. Por exemplo, se eu vou lá e falar, vou gastar, vou colocar 5 mil reais para perder um ano. Tudo bem, 5 mil reais para você. Se você perder 5 mil reais no ano, o que você projetou, na verdade você vai contabilizar isso como um investimento. Isso aí, na verdade, você é um aprendizado. Então você está investindo em você, investindo em educação. Né? Se você for gastar numa faculdade ou numa pós-graduação hoje em dia, 5 mil reais você vai gastar no mês numa escola de ponta. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu dei de 5 mil reais, no ano não é nada, não é praticamente nada. Né? Então, isso vai tirar um pouquinho da nossa pressão que a gente perdeu dinheiro e vai criar aquela sensação um pouco mais de desapego, né? Porque muita gente perde dinheiro e não consegue se desapegar, né? E fica aquela sensação de que precisa recuperar. Mas a verdade
esse dinheiro já está sendo recuperado, né? O dinheiro que você está perdendo, você está aprendendo no mercado, você está aprendendo a operar. Isso é contabilizado como investimento, então deixar isso bem claro, tá? Bom, então falando aí das premissas básicas, né? Para que servem essas premissas básicas? Antes de eu mostrar aí para vocês. Basicamente para o seguinte, é a premissa para você não quebrar. São alguns itens simples, teoricamente, para que você dure o máximo possível no mercado e não quebre a conta, né? Pelo menos não quebre isso de uma maneira muito rápida, né? Sem disciplina. Então essas premissas básicas agora que eu vou apresentar para vocês é para com que tem um objetivo de fazer vocês ficarem o máximo de tempo possível no mercado, porque esse é o objetivo. Quanto mais tempo vocês ficam no mercado, mais vocês vão aprender, mais vocês vão absorver, mais vocês vão otimizar, masterizar sua estratégia ou seu sistema de risco, né? E maior a chance de você se dar bem, maior a chance de você ganhar dinheiro no mercado. Então, é com esse objetivo que eu vou apresentar as premissas básicas, tá? Então, vamos lá para a primeira. Estabelecer aí uma perda máxima financeira por dia, semana e mês, tá? Na verdade, você vai lá e fala assim, bom, eu tenho aí 5 mil reais para perder no ano. Vou fazer a conta mais fácil, 6 mil reais para perder no ano. Então eu posso perder por mês, projetado, 500 reais, né? 6 mil dividido por 12. Bom, então eu tenho 500 reais para perder no mês. Quanto que eu tenho para perder na semana? Vai, 125 reais. Tá? Então, eu teria na semana, eu poderia perder 125 reais. E quanto eu poderia perder por dia, considerando que eu perdesse todos os dias da semana? A gente pode falar em 25 reais por dia. É um exemplo, é pouco, pode ser pouco, mas é somente um exemplo que eu estou dando, né? Então, como que funciona? O raciocínio é de trás para frente, né? Você estabelece um dinheiro que você pode perder no ano, dinheiro esse, conforme eu mencionei, vai ser contabilizado como investimento, né? Legal. Desse dinheiro do ano você divide por 12, você vai saber o mensal, o semanal e o diário. Sabendo o diário, você já tem o stop loss diário, onde você, caso você atinja no dia, né, no day trade, né, você é obrigado a parar de operar. É obrigado a parar de operar. Então, esse raciocínio é de trás para frente, vocês fazem essa conta, e caso atinja no dia, vocês atingiram o stop loss, vocês vão lá, desliga o sistema ou desliga o computador e sai da frente da tela, porque não adianta falar que parou de operar e ficar olhando a tela, porque vai operar, porque se identificar uma oportunidade vai operar, tenho certeza, de experiência própria eu falo, não dá para parar de operar e ficar olhando o mercado, né? Porque vai clicar, tenho certeza que vai clicar. Então a ideia é essa, né? Você desliga o teu programa, levanta e vai embora. O mercado tem todo dia, esse dia não deu, talvez no próximo dê. Tá? Então a gente faz essa continha de trás para frente justamente para saber aí o stop loss diário. E a mesma coisa acontece na semana. Se você, por exemplo, nesse exemplo, você poderia perder 25 reais no dia ou 125 na semana, e você vai lá e perde, por algum erro de disciplina, você vai lá e perde 125 em 2, 3 dias, em 3 dias, por exemplo. Você obrigatoriamente, apesar de você não ter seguido na risca o seu gerenciamento de risco, né, você ter avançado um pouco mais no seu stop diário do que deveria, você obrigatoriamente tem que parar porque você atingiu o seu stop da semana, que é 125 reais. Né? Então, eu acredito que dessa forma a gente vai operar igual um robô, praticamente igual um robô. Né? A gente vai tentar tirar o emocional o máximo possível e o que eu estou falando aqui, teoricamente parece simples, mas não é simples. Não é simples por quê? Porque a gente estabelece regras próprias para não obedecer. Né? Muitas vezes vocês vão perceber que vocês criam estratégias e não obedecem. Né? Até tem uma frase interessante aí do Rocky Balboa, ele diz assim, Rocky Balboa, aquele lutador de boxe, né, do filme, né, ele diz assim, todo mundo tem uma estratégia, um planejamento antes de entrar no ringue, até tomar o primeiro soco na cara. Quer dizer, isso é muito, muito parecido com o trade, né? Você tem um planejamento, tem uma estratégia, traça todo o cenário durante o dia, aí chega lá e toma uma violinada. Pô, violinada tem algo que tira mais você do sério do que a violinada, né? Ele te estopa, né? E aí dá o trade para você, assim, em questão de segundos, minutos talvez.
Isso acaba com o teu emocional, né? E você acaba ficando, às vezes, com muita raiva devido a isso, acaba levando esse sentimento para os outros trades e aí que acaba degringolando e você acaba perdendo um monte de dinheiro. Então obedeçam teu stop por dia, teu stop por semana e teu stop por mês. Se é para parar de operar, é para parar de operar. Isso vai fazer com que vocês, conforme mencionei, não quebrem e te deixem o mais tempo possível no mercado, tá? Mais tempo possível no mercado e te tirem do mercado nos dias que a gente está aí com descontrole emocional. Legal? Então vamos lá para o próximo item. Perda máxima financeira por trade. Seguindo o mesmo raciocínio, é necessário estabelecer um valor financeiro por perda em cada trade. Em cada trade, você tem que ter uma perda máxima. Por exemplo, sei lá, eu coloco lá R$200 por trade, no máximo que eu posso perder, né? E aí, eventualmente eu vejo que o meu stop vai dar 250, R$270, um stop ideal no mercado. Mas se meu stop tá 200, eu vou perder R$270 nesse trade, tem duas possibilidades. A primeira, ou encurto meu stop, não coloco meu stop onde deveria ser, eu encurto ele, trago ele um pouquinho mais perto do preço de entrada, com um perigo maior de ser stopado, ou simplesmente não faço o trade. Simplesmente não faz o trade. Né? A gente tem três possíveis posições a serem tomadas durante o mercado. Ou a gente vai comprar, ou a gente vai vender, ou a gente vai não fazer nada. Né? E talvez essa última seja a mais difícil, né? Não fazer nada. Né? Às vezes a gente tem ansiedade para entrar no trade e acaba enfiando pés pelas mãos. Né? Mas essa perda máxima financeira para o trade, né, vai ser você estabelece aí um valor dentro, esse valor necessariamente tem que estar dentro do valor financeiro por dia, né? Normalmente eu sugiro, uma sugestão minha, mas no máximo, por exemplo, se a perda financeira por dia for R$100, no máximo a perda financeira por trade tem que ser 50. Por quê? Porque isso te permite pelo menos fazer 2 operações no dia. Né? Você não pode colocar uma perda, aliás, na minha opinião, você não poderia colocar uma perda máxima financeira por trade de R$100, sendo que a perda máxima financeira do dia seja R$100. Então, a perda máxima financeira do trade necessariamente tem que ser menor do que a financeira por dia, porque pelo menos você tem que fazer 2 trades no dia, senão você vai fazer o que acontece? Você vai fazer, imagina, 10 horas da manhã, você vai fazer uma operação, é estopado, além de estopar o trade, você estopa o dia. Dificilmente você vai querer parar de operar. O mercado acabou de começar, nem abriu lá o S&P ainda, nem abriu o mercado norte-americano e você já vai ter que parar de operar. Então, muitas vezes isso acontece e a gente acaba não parando de operar justamente porque está no começo do dia. Por esses e outros que eu falo, no máximo, a perda financeira por trade tem que ser metade da financeira por dia. Tá? Então, isso vai fazer com que você controle, né? Gerencie melhor o seu risco durante o dia. Né? Às vezes a gente está muito certo do que o trade vai dar certo, mas a gente sabe aí, para quem já leu aí, estudou aí os livros do Mark Douglas, a gente sabe que o trade é aleatório. Né? Se tem 1% de chance de dar errado, pode dar errado. Né? As nossas análises, tanto gráfico, tape reading, ou enfim, análise que seja, elas só tendem a aumentar a probabilidade de dar certo, mas se o trade pode dar errado, ele vai dar errado, e aí a única coisa que a gente consegue controlar nesse meio tempo, a única coisa que a gente controla no mercado é a nossa perda financeira e o nosso lote. A gente não controla mais nada, porque o trade é aleatório. O trade é aleatório, pode dar certo como pode não dar certo. Então, se a gente controla, a única coisa que a gente controla é o lote e a perda financeira, por que a gente não faz isso com maestria? Por que a gente não faz isso então com um grau máximo de otimização? Porque, na minha opinião, o gerenciamento de risco é o item mais importante na vida do day trader, justamente porque é a única coisa que a gente controla, de fato a gente controla. Né? Porque às vezes nem nossas emoções a gente controla, mas o gerenciamento a gente consegue controlar, na teoria. Né? Então, bom, dito isso aí, vamos lá para o terceiro item. Olha lá, nunca cancelar ou alterar stops. Essa aí, mais básico do que isso, né?
mas é tão básico que a maioria já fez o que eu vou comentar a seguir, né? A gente está comprado lá em 800 no índice, por exemplo, o stop é 700, aí o mercado vem chegando a 715, 720, a gente vai lá e arrasta do 700, nosso top do 700 a gente coloca um 670. Aí o mercado começa a beliscar 690, a gente coloca um pouquinho mais, vai, 650. Cara, no momento que você faz isso e começa a mexer no teu stop, você acaba mexendo nisso aqui, ó. Perdeu massa financeira para o trade. Se bobear, se você começar a mexer, você já passa a quantidade que você poderia perder no trade. E aí você perde totalmente os pilares, as premissas básicas de gerenciamento. Então, na medida que a gente começa a alterar ou cancelar o stop, a gente perde essa premissa e essa premissa. A gente perde com todo o nosso gerenciamento de risco. Se a gente entrou no trade com o objetivo de sair em algum lugar, estopar em outro lugar, tem que ser dessa maneira. Porque no momento que você entra no trade, entra na operação, você já não pensa mais. Você já não vai pensar onde sair, onde estopar ou não. Porque isso deveria ter sido pensado antes de entrar no trade. Né? Então, o trade deve ser elaborado, planejado, a estratégia dele, antes de você clicar nele. Antes de você clicar uma compra ou uma venda. Então, primeiro você faz o planejamento, né? E depois, na hora do trade, você não tem mais o que fazer. No máximo, você pode jogar aí usando parciais, você pode jogar o lote remanescente para break-even, ou usar um trailing stop, tudo bem. Aí você mexe no trade, mas é um trade ganhador. Agora, no mais, não tem o que fazer mais. Você entrou na operação, você não faz mais nada. Você pode levantar, está tudo programado. Né? Para quem usa ordens OCO, né? Não tem mais o que fazer. Né? Porque ou vai atingir teu gain, ou atingir teu loss, então você não precisa nem estar na frente da tela. Né? Que, na minha opinião, muitas vezes eu acho ideal para a maioria das pessoas, porque muita gente não consegue conter a emoção, né? Não consegue conter aí a ansiedade de acompanhar o trade, acaba saindo antes do que deveria, acaba realizando o take profit antes do que deveria, ou estopando antes do que deveria, e acaba negligenciando tudo que eu acabei de falar. Porque se toda hora você elabora uma estratégia para entrar no trade, e na hora de executar você não executa conforme você planejou, do que adianta o planejamento? Do que adianta o planejamento? Então, começa por aí. As premissas básicas, então, são simples, teoricamente, mas vocês vão ver que é bem difícil de obedecer. Né? É muito difícil de obedecer na regra. Mas, se vocês conseguirem fazer isso aqui, virar exímios controladores de riscos, eu acredito que a chance do sucesso aumenta muito. Aumenta muito. Vocês vão ver que isso vai fazer com que você fique mais tempo no mercado e aí vai te propiciar mais informação e mais estratégias e troca de experiências. E isso só vai fazer você crescer. Né? E só para terminar esse slide, na minha opinião, por que eu acho o gerenciamento de risco, né, mais importante do que, por exemplo, psicologia? Porque no momento que a gente estabelece uma perda financeira, por exemplo, por operação ou no dia, e ela é atingida, eu já tinha pré-programado isso. Então, caso aconteça isso, eu não vou ficar abalado. Né? Caso eu perca a operação, já tinha programado que eu poderia perder isso. Ou caso eu faça um stop loss diário, já tinha programado isso. E o que acontece? Ele não vai influenciar no psicológico. Ou pelo menos não deveria influenciar, justamente porque já estava planejado, já estava programado. Então, muitas vezes o controle desse aspecto aqui, ó, vai fazer com que você controle esse aspecto aqui, ó, o psicológico. Por isso, eu acho o gerenciamento de risco o pilar mais importante. Porque muitas vezes você controlando aqui, você consegue controlar aqui a psicologia. Legal? Então vamos lá para o próximo.